Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é o que é a revelação geral. Já ouviu falar desse termo? Mas antes da gente entender o que é a revelação geral, a gente precisa entender o que é a revelação. Então, revelação é Deus na sua grandeza infinita, vindo até os homens e falando de si mesmo para eles, de modo que possam compreendê-lo. Ou seja, é Deus se revelando para nós, seja as suas características, seja quem Deus é, quem é a pessoa de Deus, os seus atributos. E a revelação de Deus ele vai dividir em dois aspectos: a revelação geral ou também natural, ou a revelação especial ou também a revelação específica. Nós vamos usar hoje o termo geral e especial, né? Mas algumas pessoas vão usar ali o termo natural ou específica. E hoje a gente vai falar ali o que é a revelação geral. Na próxima semana vamos trazer ali o que é a revelação especial. Vamos lá? Então, o que é a revelação geral? Refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação, da sua providência na história e da consciência humana. Ou seja, aquilo que Deus dá testemunho de si mesmo no meio daquilo que ele criou, na criação dele, na natureza, na sua providência na história, na consciência humana, naquilo que ele fez, naquilo que ele continua fazendo. Ou seja, ao você olhar para a natureza, aquilo que você vê da natureza, você tem que entender que existe um Criador, que existe um Deus por trás daquilo que criou a natureza, que trouxe ali a criação, que providencia todas as coisas ao longo da história, providencia ali para a igreja no meio da história e também naquilo que traz ali na consciência humana. Então vamos entender um pouco mais por meio da criação. Quero ler um texto que está lá em Romanos 1, verso 19 ao 20. Fala assim: pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, o próprio texto de Paulo ali aos Romanos vai dizer ali que aquilo que Deus criou, que desde a criação do mundo, os atributos de Deus estão invisíveis. Né? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina estão aí. Os atributos invisíveis de Deus, quando você vê uma cachoeira, quando você vê um mar. O próprio Deus fala lá com Jó, quando ele fala assim: quem limitou o mar, que ele vai só até um lugar e vai voltar. Ele não vai invadir mais. Quem limitou ali os peixes de andar só no mar? Quem limitou as aves ali de voar? Quem que fez certas coisas? Quem criou os animais? Quem criou os céus? Quem criou os luminares? Quem que fez isso? Quando a gente olha para essa criação, Paulo está dizendo, quando a gente olha para esses atributos invisíveis de Deus, a gente tem que render graças a Deus. A gente tem que entender, existe um Deus criador de todas as coisas. Essa é uma revelação, é uma parte da revelação geral, que é por meio da criação. Quando a gente olhamos a criação, olhamos tudo aquilo que foi criado, temos que entender que existe um Deus que criou todas as coisas. Por meio da providência da história. Quero ler o texto lá em Atos 14, verso 15 a 17. Olha o que diz: estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando a vocês chuva dos céus e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ou seja, Deus ele trouxe uma providência para a história ali, não somente para o povo judeu, mas para a igreja. A gente vê na história da igreja que teve vários momentos ali chaves, momentos ali que a igreja passou por dificuldade, passou por perseguição, e Deus ali proveu a igreja, sustentou a igreja em todo o tempo. O terceiro, da consciência humana. Texto lá de Romanos 2, 14, 15. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostra que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora os acusando, ora os defendendo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer que quando a gente segue um caminho de moralidade, um caminho de moral que é ensinado à Bíblia, a gente está ali com a nossa consciência humana
vinculada ali aos pensamentos de Deus. Porque quem que falou que não pode roubar? Quem que diz que não pode matar? Quem que diz que não pode prostituir? Quem que diz que não pode mentir? Porque tudo isso tem na Bíblia. A maioria das constituições dos países, inclusive a brasileira, é pautada nos 10 mandamentos, é pautada na Bíblia, é pautada nos ensinos ali que Deus deixou ali para Moisés e para o povo judeu e para nós até hoje, que serve para nós até hoje. A moralidade nossa, da consciência humana, ela vem de um lugar, ela vem da Bíblia, ela vem de Deus. Deus que mostrou essa moralidade para o ser humano. E o ser humano, quando ele tem essa mente consciente, ela está apontando ali para Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. É claro que você pode falar, mas Sérgio, mas tem pessoas que são muito ruins que você não vê traço de moralidade. Ali é porque ela já foi tomada totalmente pelo pecado. Mas, até mesmo para essas pessoas que foi tomado totalmente pelo pecado, ainda há salvação para elas. Mas nós que não fomos tomados totalmente com o pecado, pelo pecado, quando a gente tem essa consciência de fazer o bem, de não fazer o mal, essa consciência vem de Deus. Essa consciência vem de um pensamento cristão, de um pensamento que conhece a Deus, de um pensamento ali de uma sociedade que conhece a Deus, que conhece a Bíblia, um pensamento cristão. A revelação geral ela vai alcançar todos os homens em todos os lugares, mas não tem conteúdo redentor. Então, por mais que a sua consciência humana está ali voltada para a moralidade que Deus nos ensinou, por mais que Deus ele é um Deus que provê ao longo da história, por mais que Deus é um Deus que mostra ali os seus atributos invisíveis na criação, naquilo que ele criou, essa revelação geral ela vai alcançar todos os homens sim, mas ela não tem conteúdo redentor. Ela não vai mostrar aquilo que Deus fez por nós, ela não vai mostrar aquilo que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, ela não vai nos dar salvação, mas ela vai mostrar que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus criador. Uma pessoa não pode estudar o sol e ver os céus declarando um plano de salvação de Deus. Para ter esse conhecimento, precisa ir à Bíblia. Ou seja, a gente olhar ao redor do mundo, a gente pode entender que Deus existe, mas entender que Deus existe não vai nos trazer a salvação. O máximo que a revelação geral faz é expor alguns atributos de Deus, tornando os homens indesculpáveis por rejeitá-los. Ou seja, quando a gente olha para a criação, a gente entende que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, que existe ali uns atributos de Deus na criação, nos tornando indesculpáveis por rejeitá-lo, ou seja, por não querer conhecê-lo. A gente olhar a criação e não querer conhecer o Deus que criou todas as coisas, o Deus dessa criação, estamos rejeitando a Deus por não querer conhecê-lo e somos indesculpáveis, como Paulo fala lá em Romanos 1. Os que são cegos fisicamente não estão excluídos, porque a Bíblia também fala sobre o conhecimento de Deus plantado na alma no ser humano, que é a consciência que a gente viu. Ele dá uma consciência por meio da qual se revela interiormente nas pessoas. Deus concedeu a todos os seres humanos um senso de certo e errado, por isso até os que nascem cegos têm um conhecimento interior de Deus. Então, se você pensa assim, tá, mas se isso é para as pessoas que veem os atributos invisíveis de Deus, que veem a criação, e os cegos? Não, os cegos eles têm a consciência humana. E quando eles têm essa consciência humana, quem que te ensinou desde criança o que é certo ou errado? Ah, foi meus pais. Ah, mas e por que que a criança, quando ela faz uma coisa errada, e os pais perguntam lá, você fez isso? A criança vai lá e mente e fala que não. E depois ela vai lá e pede desculpa aos pais falando que mentiu. Quem que ensinou para essa criança a mentir, né, fazer o errado? E depois quem ensinou essa criança a ir lá contar a verdade e falar que ela fez o errado, mentiu e que ela está pedindo perdão agora, está pedindo desculpa? Ou seja, a criança, desde ali as suas infâncias, desde ali a parte do seu entendimento, ela entende o que é certo e o que é errado, o que ela deve fazer ou não. E quem colocou isso nela? É Deus. Essa consciência humana do certo ou errado é Deus. Essa moralidade plantada em nosso coração é Deus que coloca. Então, até mesmo os cegos de nascença, eles têm essa moralidade, essa consciência humana do certo e errado. Então elas também são indesculpáveis segundo a revelação geral. Porque se elas entendem que existe uma pessoa, existe um ser, um criador que colocou nela esse sentimento de certo e errado, essa consciência, ela deveria querer conhecer essa pessoa que criou todas as coisas e inclusive colocou no coração dela esse sentimento do que é certo e do que é errado.
Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Aqui é um pouco da revelação geral. Na próxima semana iremos falar um pouco mais da revelação especial para a gente entender qual que é a diferença dessas duas revelações. Que Deus abençoe a sua vida e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens.